sou. Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite a todo mundo que está chegando aqui para acompanhar a nossa live. Eu sou Jorge Ramos Misael, cientista político aqui da Meta Política, e hoje tenho o prazer de receber duas convidadas ilustres para debater um tema super atual e que é foco do trabalho delas na Comitê. Hoje eu vou falar sobre gerenciamento de crise de imagem na política. Então, temos aqui apresentando Roberta Teles, ela é especialista em comunicação de crise, é graduada em comunicação social, com habilitação em jornalismo, possui pós-graduação em gestão de comunicação nas organizações pelo CEUB e é mestre em comunicação pela Universidade Católica de Brasília. Roberta, boa noite. Boa noite, Misael. Boa noite para todo mundo que nos assiste. Um prazer estar aqui falando desse assunto que a gente tem uma lida de anos nisso e que a gente tem o maior prazer em dividir esse saber, poder contribuir para ampliar a visão das pessoas. Obrigada pelo convite. Obrigado, Roberta. E a nossa outra convidada também, ilustre, igualmente ilustre, trabalha com a Roberta na Comitê, Ana Carolina Carvalho. Aqui eu vou me referir a ela somente como Carol, afinal foi assim que me apresentaram a ela. Ela também é jornalista, especialista em comunicação, marketing e planejamento estratégico da Universidade Federal de Goiás e tem formação em liderança global, com ênfase em inovação pela George Washington University. Carol, boa noite. Boa noite, Misael. Para nós é sempre uma alegria muito grande falar desse tema, falar sobre política, sobre comunicação em geral, seja de crise, seja de planejamento. Para nós é sempre um prazer dividir o nosso conhecimento. Obrigada pelo convite. Obrigado, meninas. Agora a gente vai começar aqui, só para nivelar todo mundo, antes de a gente passar para os blocos sequenciais que a gente preparou aqui para discutir com vocês e com o pessoal que está nos acompanhando. Eu queria que você, Carol, falasse para a gente um pouquinho sobre como é o trabalho de vocês aí no Comitê e explicar um pouco mais sobre gestão de crise para a gente. A Comitê é uma agência especializada em planejamento estratégico em comunicação e em gestão de crises. Então, a gente atende tanto o mundo público quanto o mundo privado. E, nesse momento, a gente está muito dedicado às eleições, né? Que é o momento que está todo mundo se preparando com as campanhas políticas. Então, a Comitê tem essa expertise. Ela é um produto de 3 sócios. Então, Roberta, que está aqui também, Ravel e eu, cada um com as suas experiências. A Roberta foi apresentada, o Ravel ele é publicitário, e eu também, que já fui apresentada, sou especialista em comunicação estratégica, então a gente reuniu os nossos saberes, toda a nossa experiência. O Ravel vem muito do mundo privado, né, assim, do varejo. Eu e a Roberta, a gente veio do mundo político também, com experiência, alguma experiência no mundo privado, nos veículos de comunicação. Então, nós reunimos as nossas expertises para, enfim, entregar o serviço que a gente entrega na Comitê, que é o planejamento em comunicação e a gestão de crises. A Comitê, então, nesse momento, a gente está com alguns produtos aí para eleições, para candidatos, e tratar desse tema, especialmente crise na política, é o que a gente traz hoje, com o maior carinho, o maior prazer para vocês. Sobre crise, então, o que é, eu vou passar a bola para a Roberta, que é a expertise dela. Legal, legal. Antes de passar aqui para a Roberta, só saudar o pessoal que está chegando aqui para nos acompanhar. Temos aqui o Nelson Floresval, ele é lá da Fenale. Nelson, está sempre presente aqui com a gente. Muito obrigado pela presença e participação. Guilherme Barros, nosso colaborador ilustre. Guilherme, obrigado, um abraço. Emanuel Lourenço, vamos aprender. Vamos sim, todo mundo aqui. Deixa eu ver quem mais. Arthur Garcia, Manassan Canal. Todo mundo aqui presente, sedentos por aprender um pouco mais sobre crise. Roberta, a Carol apresentou para a gente aí um pouco do trabalho de vocês na Comitê. Será que você poderia dizer para a gente o que é e para quem serve a gestão de crise? Vamos lá. Esse é um tema que é corriqueiro, né? Assim, para quem a gente faz mundo privado e faz política, e aqui o tema da live é política. E se tem um lugar que é um celeiro de crises, esse lugar é a política. De uma outra vez, alguém perguntou assim para mim, professora, né, que a gente dá aula, professora, crise é sempre algo negativo? Ao que a professora responde, sim,
crise é sempre negativo, o que é bom, né, não te dá dor de cabeça. Então, a crise é um acontecimento negativo e que hoje, nesse mundo tão hiperconectado que a gente está vivendo, né, então ela se alastra, assim, é igual pólvora, né? Então, eu vou acender o pavio, isso vai se alastrar e tende a mobilizar as pessoas e cada vez mais, hoje a gente entende assim que com as redes sociais e a crise tem um componente muito online, isso mobiliza muitas pessoas e sim tem um espectro negativo. E aí, quando a gente fala de gestão de crise, eu queria fazer uma divisão aqui, porque as pessoas confundem gestão de crise e gestão de comunicação de crise, né? Que tem uma diferença aí entre uma coisa e outra. Mas é assim, gestão de crise, né? Então, aconteceu um problema comigo, que seja na campanha eleitoral, no mandato parlamentar. E aí, gente, o repertório, você pode abrir aí os jornais, né, das mais diversas, né? A gente tem N's e N's crises, assim. E aí, a gestão de crise é quando eu tenho que gerenciar o problema para tentar contornar esse problema. Isso é do ponto de vista de gestão. O que eu posso fazer para minimizar, né, esses impactos e tudo mais. E a gestão da comunicação de crise é o que eu vou dizer que eu estou fazendo a respeito desse problema. Quando a gente fala de crise, a gente tem que entender isso, que tem que ter gestão e comunicação. Então, aconteceu um problema, eu tenho que parar e olhar para esse problema, entender o que aconteceu para poder superar, e a comunicação é o momento em que eu comunico o que eu estou fazendo. Porque as pessoas, elas têm a mania de confundir as coisas, assim, às vezes, não, eu vou falar aqui, vou emitir uma nota e vai resolver o problema. Eu preciso ter gestão da crise, eu preciso efetivamente fazer alguma coisa. Legal, estava desativando aqui o meu microfone, porque, como vocês sabem, o home office nos colocam alguns desafios, inclusive cachorro, anúncio passando por aqui e vizinho fazendo barulho. Então, vamos lá. Agora que a gente entendeu o que é crise um pouco mais e para quem serve, eu queria dividir aqui agora também em antes, durante e depois da crise. Antes da crise, Roberto, o que a gente deve fazer para que a gente não entre nesse momento conturbado? O que a gente tem aí de preparativos ou de potenciais ações para minimizar uma crise? Legal você fazer essa divisão, porque a gente tende a ver a crise como um bolo só. Então, aconteceu o problema, liga para os bombeiros, apaga o incêndio. Que é o que acontece muito comigo e com a Ana, né? O nosso telefone é igual 193 mesmo, emergência. Diz que é emergência. As pessoas ligam desesperadas, aconteceu um problema. Mas, se a gente for usar um paralelo aí com a saúde, né? Prevenir ainda é o melhor remédio. Porque antes que o problema, o mal, né, se instale, eu posso antever aqui algumas coisas. E é importante que a gente faça isso, mas não é cultural. Eu digo isso porque quando a gente mistura aqui as nossas expertises na comitê, a Ana é craque em planejamento. Então, agora, nesse momento de eleição, por exemplo, a gente está fazendo... Ela comanda muito essa frente dos planejamentos de campanha eleitoral e tudo mais. E quando a gente também fala em mandato, o planejamento em comunicação, todo mundo entende o que a gente está falando, é muito bem-vindo e tudo mais. E aí, só para você ter uma ideia, como a prevenção é algo tão remoto na nossa cultura, que muitas vezes a gente vai para uma reunião, então a gente tem que fazer uma ação de comunicação, planejamento e tudo mais. Aí a gente chega na reunião e as pessoas entendem perfeitamente o que a Ana está falando, né? Não, eu tenho que fazer um planejamento de redes sociais e tal, agora é um momento de campanha eleitoral, ou para um mandato, ou para quem trabalha na esfera pública também. E as pessoas entendem. Aí entro eu, né? Porque eu sempre sou o arauto. É até interessante. Eu fico impressionada. As pessoas ficam meio boquiabertas, assim, quando eu falo, tem hora. E às vezes elas não alcançam. E aí a gente chega numa reunião e a gente fala assim, a gente tem um planejamento em comunicação aqui, offline, online e tal, mas também a gente indica aqui que a gente faça um planejamento de prevenção de crise. E é muito natural que as pessoas falem assim,
olha só, o planejamento para a rede social a gente quer, mas planejamento de crise, isso a gente não precisa. E esse pensamento de que a gente não precisa é que leva a gente a amargar quando essa crise acontece. Porque tem questões que são inerentes à natureza dessa atividade. Então, assim, eu tô lidando com política. E aí, quando a gente fala isso no mundo privado, é assim, eu vou traçar um paralelo, né? Se eu tenho um restaurante, qual é a pior crise que eu posso viver nesse business que eu atuo? Quando eu trago para a política, né, eu tenho um mandato. Qual é a pior crise que eu posso viver nesse mandato? Então, considero que eu sou um parlamentar que é de renovação, que se elegeu com essa bandeira. Qual é a pior crise que esse mandato pode viver? Então, eu preciso mapear e entender qual é essa crise, o que é pior e o que eu tenho que trabalhar para eu não viver. Assim, eu tenho que aparar as arestas, azeitar a operação, porque quando a gente lida de política, você envolve um monte de gente, está todo mundo nessa visão para ninguém cometer um furo e ter um problema lá na frente. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente está falando disso, de antever para não sofrer depois. Roberta, e também pegando esse gancho aí, eu queria saber a sua opinião, antes de passar para a Carol, a gente entender um pouco mais da ideia e da operacionalização da comunicação estratégica, explorar um pouco mais esse momento prévio da crise. Você acha recomendável construir alguma espécie de manual ou um passo a passo ali, antevendo esses momentos de crise? O que você recomendaria inicialmente, pensando antes da crise acontecer? O que deve ser feito para não chegar até ela, Roberta? Para além de mim, a literatura de crise recomenda que a gente faça assim, um plano de crise e que eu tenha... como um planejamento, tá? E aí, quando eu faço essa dobradinha com a Ana, é uma dobradinha muito feliz, porque a gente se complementa aí nessas visões, que a gente tem que utilizar, muito parecido com o planejamento. O planejamento, é a matriz SWOT, né? As minhas forças, quais são as minhas fraquezas? Nessas fraquezas a gente tem que ter atenção, as ameaças externas, quais são as oportunidades, porque depois, lá na frente, essa oportunidade e essa força pode anular uma ameaça e uma fraqueza. A gente precisa, sim, olhar antes. Não é cultural, mas é importante e é recomendável. E, sim, fazer um plano, fazer um manual e, mais, colocar todo mundo que trabalha nessa operação consciente desse manual. Porque, às vezes, a gente faz um manual antevendo algumas coisas que a gente vai ver, e um plano como esse, ele prevê tudo, desde o problema que eu vou viver, até mesmo, para você ter uma ideia, quem eu vou acionar. Às vezes acontece uma mega crise e a crise ela tende a ter um ambiente de pressão e todo mundo fica paralisado. Lá no manual pode constar isso, porque nesse caso aqui eu aciono quem, por exemplo. Então, eu deixo já um roteiro pré-estabelecido. É muito importante que ele vai funcionar como um guia para todo mundo que está nessa operação, porque quando a gente fala de política, tem muita gente envolvida nessa operação. E todo mundo precisa estar alinhado com esse plano. Legal, Roberta. Carol, queria que você falasse um pouco para a gente, pensando aí na comunicação estratégica. Existe muita diferença da comunicação privada para a comunicação pública? Quais são as principais características assim, de cada uma delas? E se você me permite também complementar com uma pergunta que chegou aqui do Leandro Coutinho, pergunta a Carol, como planejar uma campanha eleitoral de forma a se preparar para contornar as diversas crises que surgem no curto período de 45 dias? Se você puder emendar essas duas respostas aí para a gente. Boa pergunta. Eu vou começar pelo que você me perguntou, Misael, sobre o planejamento estratégico de comunicação para o mundo privado e para o mundo público. Eles são diferentes porque são universos muito diferentes, né? O mundo privado do mundo público. Isso no que diz respeito ao plano de ação, porque, inclusive, o mundo privado, ele tem o mundo público, ele tem algumas particularidades que devem ser consideradas da própria legislação, porque ela é muito bem amarrada, né? Então, a gente não pode extrapolar os limites da lei. O mundo privado, você tem uma maior liberdade de ação. Mas isso depende da empresa também, depende do ramo. O plano de comunicação, ele vai se diferenciar de um ramo para outro, com certeza. Então, agora, pontuar para você as diferenças ferramentais não existem, porque o ferramental, o que é?
é a gente fazer o branding, né, que no caso de uma personalidade política, a gente faz o branding persona, que é mapear essa persona política. A gente faz a mesma lógica da matriz SWOT, do mundo privado, só que do mundo político ele é mais resumido. Então, a gente vai mapear ali também concorrentes, a gente mapeia os stakeholders. Nesse sentido, ferramental não é tanta diferença. Mas quando a gente vai fazer o plano de ação, aí sim tem diferenças grandes a serem consideradas, até porque são objetivos diferentes, né? A pessoa pública, que seja o deputado, o senador, o prefeito, o vereador, ele quer a promoção pessoal, para ter contato direto com seus eleitores, com o cidadão, até para uma reeleição. Agora, o mundo privado, a lógica é diferente, a da venda, né? Então, no que diz respeito aos objetivos e ao plano de ação, são bem diferentes, sim. Sobre o Leandro. Oi, Leandro. Leandro Coutinho é um grande jornalista do estado de Goiás, viu, gente? Ele também tem uma agência lá, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Leandro, aquilo que a Roberta estava falando da prevenção, estou até relendo aqui a sua pergunta. O curto período de 45 dias é o período propício para a crise, né? Inclusive, gente, é quando os inimigos vão guardando aquelas pequenas bombas, né, debaixo da manga para soltar no período eleitoral, porque campanha é guerra e numa guerra tem que estar preparado para tudo. Então, é por isso que na pré-campanha, na hora de planejar, quando você vai lá fazer a matriz SWOT, identifica suas ameaças e suas fraquezas, você já tem que também identificar quais serão as vacinas para isso. Como você vai trabalhar as suas crises em potenciais, as suas fraquezas. Se você tem alguma ponta solta, tem que corrigir antes da campanha, não pode deixar, vamos ver o que vai dar, vamos esperar ver se vai explodir alguma coisa, não. Tudo que você puder organizar antes, o quanto antes você fizer, melhor. Inclusive, até, já me adiantando o passo aqui, Misael, se preparar também para as fake news, porque a gente já vem aí de algumas campanhas, a 2018 foi o boom, né, no Brasil das fake news, mas já existia antes, sempre existiu, na verdade. Só que com a internet isso, enfim, pulverizou no WhatsApp, que é terreno de ninguém, é muito difícil acessar, né? Você identificar as fake news no WhatsApp, mas você tem que se preparar nesse sentido, porque podem vir a ser crises em potencial. Então, tem que ter um plano também como você vai trabalhar essas fake news. Legal, legal. Então, vamos lá. A gente estava no antes agora, vamos pensar agora no chegamos. Chegou o grande dia, né? Chegada a crise. Bateu nossa porta e entrou. O que aconteceria, então, nesse momento? Qual é o peso da repercussão midiática que vocês atribuem, especialmente para casos onde tem envolvimento de pessoas públicas, né, envolvimentos políticos? Como trabalhar a gestão estratégica da comunicação em conjunto com uma gestão de crise ali combinada? Pode começar com a Roberta, eu acho. Gente, minha conexão caiu e eu voltei agora. Deixa a Ana começar e aí ela levanta a bola. Eu caí e voltei. Repete, por favor, Misael. Eu estava perguntando, que a gente estava falando aquela ideia da timeline, né? O que a gente deve fazer antes para antever ali um período de crise, mas ainda assim a gente não conseguiu segurar a crise como um todo e a crise chegou. Chegada a crise, qual é o peso da repercussão da mídia para vocês, em especial em casos envolvendo figuras públicas, políticos ali? Como trabalhar em conjunto essa relação da comunicação estratégica e também de se acalmar ou de se gerenciar a crise como um todo? Eu vou começar e te passo, tá, Robertinha? Que é o seguinte, no que diz respeito à comunicação estratégica, quando você tem a preocupação de se preparar para possíveis crises, ou até da transparência junto às pessoas que te acompanham, você monta um FAQ. O que é esse FAQ? Você vai montar um arquivo com todas as possíveis respostas, com tudo aquilo que pode ser sensível para você, que as pessoas mais te questionam. Gente, às vezes uma votação no plenário que não foi bem aceita por uma parcela das pessoas que te acompanham.
ou até mesmo um problema familiar que reflete na vida pública. Enfim, pode vir assim, uma lista imensa de questionamentos que, se você fizer o exercício de montar o FAQ, exercitar no Media Training, quando chegar, você estará mais preparado e sua equipe preparada. Agora eu passo para a Roberta, porque aí ela dá o overview da preparação como um todo da crise, né? Eu falei dentro do planejamento. Seguindo essa linha aí... Isso aí, Roberta, chegou a crise. Chegou a crise, liga para a gente. O que faremos? Com certeza. Porque a gente sempre fala isso, né, nos nossos cursos e tal, e realmente as pessoas ligam mesmo, né? A gente tem condição aqui de ajudar, mas vamos lá. Aconteceu a crise. Se a gente fez aquele dever de casa, se a gente se preparou, sabe? É igual correr uma maratona. Então, assim, ou eu me preparo e estou mais... É isso, assim, eu tenho mais musculatura para enfrentar, ou eu vou no susto. Se você fez o dever de casa, você certamente vai sair à frente. Quem faz o dever de casa sai à frente, está mais preparado para lidar com essa crise, tá? Mas, ok, a crise aconteceu e tudo mais. A gente tem que entender algumas questões aí. Você falou muito da repercussão midiática, da imprensa. A imprensa ela é um ator importantíssimo nas crises, nas grandes encruzilhadas, se a gente for dizer. Pela repercussão que ela tem e pelo padrão de cobertura da imprensa. A imprensa cobre o que é extraordinário. Isso é o padrão da imprensa. O que é ordinário não vira notícia, a gente sabe disso. Até que com essa cobertura mais da internet, a gente vê um pouco de mudança nesse sentido. Mas, ok, a crise, a imprensa está nas grandes encruzilhadas das crises. E a gente tem que lembrar que ela é um ator importante, porém ela não é o único. Quando a gente fala de stakeholders, ou os públicos com os quais eu me relaciono, eu parlamentar, eu mandato, eu candidato, eu à frente do executivo, que seja. Eu tenho vários públicos com os quais eu preciso dialogar. E é um erro achar que a gente resolve uma crise somente através da imprensa. A imprensa é importante, tem o seu papel, inclusive de multiplicador, assim, para ecoar essa resposta, porém ela não é o único público. Normalmente, numa crise de maiores proporções, todos esses públicos que estão ligados a você, que é o centro da crise, eles se agitam. Então, todo mundo se agita e todo mundo quer um tipo de explicação. O cenário de crise, quando eu comecei a estudar crise, é muito interessante isso, porque eu sou estudiosa de crises na parte acadêmica mesmo e tal, depois eu evolui para o mestrado, etc., mas eu estudo crises há 10 anos, muito antes de fake news, assim, com esse nome que a gente dá hoje, que a gente nomina propriamente. Mas a gente sempre falou, toda a vida, que o ambiente de crise é um ambiente de muito boato. Então, todo mundo fala alguma coisa e é uma mensagem muito difusa, muito confusa. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é assim, se estão falando de mim, então eu falo de mim. O pior erro que a gente tem numa crise é a gente tentar se esconder. Por quê? Porque todos esses públicos que se relacionam comigo, vamos dar um exemplo aqui de um mandato, a imprensa, são aquela camada que é mais próxima, assim, que são os eleitores que votaram, que confiam, é o cidadão em geral, são os pares, se eu estou falando aqui do mandato parlamentar, os pares, é o partido, é a imprensa, né? É esse público que está mais crítico ali na rede social. Então, com essas pessoas, eu sinto isso. Normalmente, uma crise, todo mundo se agita e vira um ambiente de muita comoção. Opa! Pensando agora, ainda dentro dessa nossa timeline aí, aconteceu a crise, a gente está tratando ali de uma comunicação mais assertiva com os meios de comunicação, trazendo aqui também para o cenário interno, como é que vocês acreditam que essa informação, essa aplicação da crise deve ser feita? Devo também tratar
retratar ou nivelar as informações com o meu público interno, meus funcionários, meus aliados, meus colaboradores? Como é que fica esse tratamento da gestão da informação e da crise internamente dentro da corporação ou dentro de um mandato? Eu posso começar? Pode. Vou pedir a precedência para minha nobre colega aqui no pleno, na Com a linguagem palavra, senhorita Roberta política. Teles. Então, essa gestão da informação, ela é importantíssima, mas ela tem que ser, a gente tem que ter um fino trato com ela, porque, de novo, quando uma crise acontece, a gente acha que tem que responder somente à imprensa. Quando a gente responde, porque já aconteceu N casos que a gente acompanha da pessoa falar assim, imagina, um grande veículo nacional te liga, tem uma crise, tem uma denúncia, te dá a oportunidade e você se recolhe, você não fala. Imagina isso. Mas, ok, para os mais iniciados, tem que responder à imprensa. E aí as pessoas ficam nisso. Responder à imprensa. Quando eu preciso... E quando a gente fala de comunicação como um todo, a gente fala muito de segmentação e até o planejamento de comunicação, você lida com os públicos. Eu tenho que falar com essas pessoas. E as expectativas são diferentes. Então, deu uma crise, o que o partido está esperando ouvir nessa crise aqui? Eu preciso me posicionar. O público final, né, as pessoas que acompanham, os apoiadores, os voluntários, sei lá, eu tenho um time de voluntários, a imprensa. Mas eu preciso lembrar, tem uma força motriz importantíssima, que é o interno. E às vezes a gente esquece, às vezes a gente acha que uma crise é falar para fora. Você imagina aí que quando estoura uma crise, a sua equipe é a primeira que vai receber um monte de ligação, uma chuva de perguntas. O que está acontecendo? E as pessoas, por incrível que pareça, as pessoas, quando a gente entra numa operação como essa, nem as pessoas de dentro sabem o que responder. Então, por isso que é importante fazer essa gestão da informação, inclusive, porque eu preciso acalmar as pessoas de dentro. Porque a gente tem um problema, e aí, como a crise é um ambiente de muita comoção, de agitação, está todo mundo perdido e não sabe nem o que está acontecendo. Primeiro, eu tenho que dar uma palavra e dizer, gente, calma, nós estamos no controle. Está acontecendo isso, isso e isso. E a gente vai apresentar a nossa versão. Essa e essa. Eu preciso fazer essa gestão da informação para fora e para dentro. Legal, legal. Carol, vamos lá. Passamos pela crise. Eu queria só complementar. Eu queria só complementar uma coisa que a Roberta falou, porque, assim, no mundo da política, principalmente no mandato parlamentar, quando você é eleito, você não é eleito sozinho, você é eleito com um monte de outras pessoas, você tem apoiadores, multiplicadores do seu nome, os stakeholders, aquelas pessoas que formam opinião e que multiplicam o seu nome e que te trazem votos. E essas pessoas são as primeiras que você deve informar, como a Roberta falou, porque, gente, sabe o que acontece muito? O telefone começa a vibrar, enquanto a equipe está ali só focada em responder à imprensa, o público interno começa a ficar desesperado. E nesse desespero, eles ficam... podem virar contra você, entendeu? Você pode perder muitos apoios. Porque no desespero as pessoas se decepcionam, sabe? Dependendo se for um escândalo muito grande, elas podem se voltar sim contra você. Elas têm que ser as primeiras a serem informadas, até porque os grupos de WhatsApp devem estar super agitados e elas serão cobradas por outras pessoas. É só para deixar isso assim muito claro, porque a gente está cansado de ver, né, Roberta, nas gestões de crise que a gente atuou, que há uma agitação interna gigantesca antes mesmo da externa. Legal. Vou pegar aqui um comentário de uma nação. Roberta, existem candidatos que fabricam crises para gerar mídia espontânea e alcançar um público específico na busca de voto? Eu queria até aproveitar, essa semana a gente teve a apresentação de um projeto aqui na Câmara dos Deputados, que era para alterar a capital da República, sair de Brasília e voltar para o Rio de Janeiro. Esse tipo de projeto, potencialmente inviável dentro do nosso cenário atual, serve também como esse catalisador aí de geração de crise para tentar catapultar o nome para cima e gerir a comunicação?
Então, primeiro eu vou agradecer a interação, a pergunta e vou responder aqui com extrema presteza. É assim, sempre a gente pergunta com relação à crise, e aí o senso comum, a gente abre o jornal e fala assim, nossa, fulano está passando, fulana está passando por uma crise. E aí todo mundo fica admirado com aquilo. E aí a gente tem que fazer uma pergunta, e que essa pergunta ela é central, assim, crise para quem? Determinadas crises não são crises. Então, a dependendo do objetivo que eu tenho, e aí, gente, também tem uma questão de, para utilizar a palavra correta, assim, eu tenho um mandato, né? Enfim, eu tenho uma linha, eu adoto uma linha, eu tenho uma linha mais polêmica, então é dentro dessa polêmica que eu cresço. Então, é crise para quem? É crise para... As pessoas acham que é uma crise aparente, mas para mim, eu tenho um retorno, um capital dentro disso, eu tenho um ativo, aqui está a minha força. Então, propriamente, não necessariamente é uma crise, tá? E isso a gente tem que falar muito, porque... Então, eu sou professora muito na sala de aula, né? Às vezes, essa é uma pergunta muito recorrente. A gente não pode ser pueril. Nem sempre é uma crise. E nem sempre um problema é um problema. Por isso que a gente tem que olhar para além. Quando a gente está lidando aí esse caso que o Misael cita, por exemplo, quando a gente está lidando com forças políticas, que a gente também, quando a gente vai analisar a crise, e na política propriamente, o que a gente vê muito é o exercício da balança. Então, eu coloco na balança e assim, qual é o ganho nessa balança, entre ganhos e perdas. E, obviamente, que assim, se eu perder, aí, de fato, é uma crise. Mas se na balança está entre ganho e perda, está se equilibrando, não é uma crise. E aí, voltando a esse caso que o Misael citou, e a gente vê nesses exercícios, que há uma inclinação para determinadas polêmicas, porque eu ganho com elas, a depender do meu perfil, do perfil do meu mandato, do perfil de, assim, qual é a minha postura com relação a isso. E a gente sabe que na política também há caminhos, há escolhas. E muito longe do ilegal e do imoral, porque a gente isso também é muito fruto de crise, tem o que é ilegal, e aí fruto de crise mesmo, o imoral, que é, né, quando a linha é muito tênue e tudo mais, mas tem outras decisões que a gente vai, na política, tem essa balança do desgaste. Então, assim, até onde vai esse desgaste e o que fica nessa balança? Então, um projeto como esse, e a gente tende a acreditar que, assim, tem coisa que às vezes é um tiro que sai pela culatra e outra coisa que tem alguma intencionalidade. Quando tem uma intencionalidade, essa balança que esse grupo político, esse mandato tem que fazer. Então, assim, essa repercussão, eu dialogo com esse público, tem, assim, porque a gente está falando também de um mandatário, de representatividade. O grupo que eu represento deseja isso, então é crise para quem? Né? Se eu dialogo com o meu público deseja isso, então é crise. Aí a gente volta para essa pergunta que é central para responder essa pergunta. Legal, legal. Se você que está chegando aqui caiu de paraquedas, hoje nós estamos tratando sobre como gerenciar crise de imagem na política. Eu estou aqui com duas especialistas nesse segmento, a Roberta Teles aqui do meu lado e do meu outro lado, Ana Carolina Carvalho. Elas trabalham na Comitê, que é uma empresa específica focada nesse tipo de atuação. Então, se você chegou aqui de paraquedas, estamos tratando sobre esse assunto. Se você está curtindo aí o nosso conteúdo, também te peço para que você deixe um like, e se inscreva no canal. A gente observou que só 30% das pessoas que assistem os nossos vídeos está curtindo o conteúdo. Então, deixa aí no comentário o que você está achando, se você está curtindo, se você está gostando, também compartilha. Essa é a única forma de a gente conseguir ranquear um conteúdo tão relevante aí no YouTube. Então, nos ajude. Obrigado. Dito isso, vamos aqui para a próxima fase. Passado a crise, meninas. A gente entrou na crise, passou por ela ali no solavanco e tal. Qual o principal termômetro que a gente pode avaliar se a crise foi controlada ou em que pé que está, Roberto? Misael, a gente pode, assim,
um norte, né? Primeiro que hoje, como as crises elas têm um componente muito forte online, porque as pessoas estão nas redes e a gente tem hoje ferramentas de monitoramento, inclusive até mesmo para prever, às vezes quando uma crise vai chegando, você tem como fazer as tags e ver a nuvem de palavras e entender como as pessoas estão se comportando ali na rede sobre determinado assunto. Então a gente tem um lado bem ferramental que consegue monitorar isso, não só na rede social, como também no monitoramento da imprensa sobre determinado assunto e determinada pauta, tá? Esse é uma parte mais ferramental que a gente pode dizer. Nessa relação com os públicos, a gente vai notando que a poeira tende a ir baixando e você vai notando que as pessoas se sentem respondidas. E isso também a gente tem como fazer pesquisa sobre isso, se aquela versão contemplou plenamente, a gente tem como ir mensurando, porque às vezes a crise, assim, uma resposta contundente, a depender do tamanho da crise, se essa crise no primeiro frame dela, assim, mas tem crises que tem vários capítulos, e aí a gente entra com esse ferramental, entra com pesquisa, traz as pessoas, assim, a gente sempre, quando a gente fala gerenciamento de crise, e aí o nome da nossa empresa chama-se comitê, porque é preciso ter um comitê, você tem que reunir um comitê para gerenciar essa crise, ter um grupo de pessoas, tem riqueza no grupo de pessoas, e também são essas pessoas que vão fazer essas pontes para entender da receptividade, para fazer o diálogo com esses públicos todos que costumam se agitar muito nas crises, mas a gente vai vendo que, na medida em que a gente vai respondendo, e aí ainda durante, que talvez a gente possa avançar aqui ainda do durante, para quando essa nuvem vai passando, é que a gente tem que ter uma postura responsável diante da crise. Outro dia eu gravei um vídeo e a gente também, depois queria deixar as redes da comitê aqui, porque a gente também produz conteúdo para quem se interessar sobre o tema. A gente, enfim, no Instagram, @comitê comunicação, sem o cedilha e sem o acento. E a gente também produz conteúdo e eu fiz um vídeo que dizia o seguinte: não adianta, mito, né? Vou me esconder porque vai passar. Então, não faça isso, porque se esconder é pior, você amplia essa crise, as pessoas querem uma resposta. E a partir do momento que eu tenho uma postura responsável, que eu encaro de frente e que eu dou uma resposta, assim, que seja uma resposta mesmo, que seja crível, que seja transparente, que as pessoas entendam que elas estão sendo respondidas, as pessoas, elas tendem a serenar, né? Assim, em grande perspectiva, a imprensa, a gente nota a mudança na cobertura, a gente nota quando a gente tem uma crise em rede social, que a gente tem muita gente ali. Agora tem uma bolha, né? Mas quando a gente já fazia isso, antes dessa bolha toda, que hoje nesse mundo está tão dividido, né? Que a gente tem ali um grupo mais aguerrido muitas vezes, mas a gente sempre notou que quando a gente tem uma postura respeitosa, que a gente responde, as pessoas se sentem contempladas. E a gente tem até a devolução disso, a devolutiva. Obrigada, eu queria saber de você. Quem tem grupos políticos aí de muito tempo, as pessoas às vezes param e falam assim, olha, eu te acompanho, está acontecendo isso, eu quero ouvir o que você tem a dizer. E aí tem gente que se esconde e tem gente que não. Mas no frigir dos ovos, a gente entende, a gente vai sentindo ali, tanto pelo monitoramento, quanto nessa percepção que as pessoas se sentem respondidas e a poeira vai baixando. Pegando essa sua última fala e amarrando com um ponto que a gente falou agora há pouco, eu queria saber se existe uma crise calculada, né? Eu coloco aqui um início previsto, faço toda uma construção planejada para a construção dessa crise e eu tenho um fim objetivo ali para atingir com essa crise. Enquanto você pensa aí, eu vou só saudar o pessoal que está aqui interagindo com a gente. Ricardo Bertolini, ele é lá diretor da Federação Nacional do Físico Estadual e Distrital. Ricardo, muito obrigado pela presença, participação. Arthur Ives, nosso colaborador lá de Sergipe. Arthur, obrigado mais uma vez. Um abraço aí para o pessoal de Sergipe, nossa capital Aracaju.
Manassan está interagindo aqui bastante. Manassan, muito obrigado pela presença. E também embaixadores do Rei de Goiás. Obrigado, pessoal, pela presença, todo mundo aqui. E então, Roberta, tem crise calculada, gerenciada ali, com início, meio e fim planejados? Vamos lá, gente. Tem gente do Brasil todo, né? E bacana, tá todo mundo interagindo aqui com a gente. Olha só, eu tendo a dizer, a afirmar o seguinte, que a gente tem que ter a estratégia calculada. E, por fim, em última instância, entender que a gente vai entrar numa crise e tem que ter algum cálculo para lidar com ela. Do que o termo, assim, crise calculada. Mas, em última instância, sim, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, porque, assim, quando a gente está lidando com o que é público também, que a gente tem essa responsabilidade de prestar contas, tanto nas posições, de defender tese e tudo mais, eu vou dar um exemplo de a reforma da Previdência, tá? Vamos colocar aqui. Então, a gente vai lidar com a reforma da Previdência, a gente sabe que é uma pauta muito sinuosa, é uma pauta sensível e que, em alguma medida, divide opiniões. Você entende que a gente vai entrar nisso e não dá para ter unanimidade? Em alguns casos é possível, assim, a depender do público que dialoga com você e tudo mais, ok. Mas, assim, quando a gente lida com pautas sensíveis, eu estou trazendo aqui a Previdência só para a gente ampliar um pouco esse escopo. E aí, quando a gente fala de estratégia calculada, ou crise calculada, que é o que você falou. Então, assim, quando eu vou entrar no corredor polonês, eu tenho que pegar a minha estratégia e ir para o corredor polonês. Então, não vai ser unanimidade, aí eu tenho que ver a tese que eu defendo, amarrar os argumentos, amarrar toda a estratégia para ir para esse corredor. Só que antes eu fiz o cálculo. Lembra que eu falei da balança? Qual é o cálculo, né? E aí, assim, é crise para quem? O que as pessoas esperam de mim? É a posição A? Eu sou a favor? Eu sou contra? Bom, olha só, as pessoas esperam que eu seja de uma posição e eu faço outra, aí eu vou ter uma crise real mesmo. Mas aí, em contraponto, tem uma questão partidária que está na balança, tem uma outra questão com pares, enfim. Quando a gente fala de cálculo, é desse cálculo que eu estou falando. A gente só não pode ser pueril e entrar atabalhado, assim, de maneira atabalhoada. Então, eu tenho que lidar com uma pauta que é sensível, então que eu esteja preparado para lidar da melhor forma possível com essa pauta, de maneira calculada. Eu não posso ir no susto, porque essa cultura do improviso é muito ruim. Imagina, eu já sei que é sensível, eu vou entrar lá de qualquer jeito, a perda vai ser enorme. Então, quando a gente fala de cálculo, eu trago esse exemplo aqui como professora para ser didática. Ana, agora trazendo para o seu ambiente, é possível fazer um planejamento para um candidato com histórico duvidoso ou até mesmo antiético? Pergunta aqui do Manassan. Misael, em Manassan, é possível fazer planejamento para qualquer personagem, né? Ou empresa, ou uma pessoa pública. É possível fazer o planejamento. E quem contrata um planejamento, leva um planejamento a sério, essa pessoa, ela de alguma forma, ela entende que aquilo vai direcionar a sua comunicação para um objetivo, que podem ser muitos, tá? Comunicar o mandato, vamos falar aqui de mandato, comunicar o mandato é o maior dos objetivos, mas existem muitos outros objetivos a serem traçados. E quando essa pessoa também chama a gente e fala assim, olha, eu quero um planejamento, eu tenho muitas crises, eu também quero fazer uma análise de risco, um planejamento de prevenção de crise. Essa pessoa está disposta a rever seus protocolos, a reavaliar também alguns comportamentos ou alguns atos, para consertar a rota dela. Então, aquela pessoa que está interessada minimamente num planejamento, alguma intenção ela tem de corrigir a rota e também de fazer uma comunicação eficiente, tá? Planejamento para qualquer um pode ser feito, isso independe. Qualquer pessoa disposta a fazer uma comunicação boa pode fazer. Agora, a Roberta fala muito bem sobre isso quando a gente vai atender mandatos.
é que a gente pode planejar o que for, até assim, mapear possíveis crises. Se a pessoa não fizer uma revisão dos protocolos, de nada adianta. Legal, vou fazer uma pergunta aqui do Maranhão, São Francisco do Brejão. Do Gival Correia, como devo gerenciar o desgaste da imagem do político perante a opinião pública nos dias atuais e após essa crise gerada pela pandemia? Gival, obrigado pela participação. Essa ideia é contigo, né? Sim, deve gerenciar o desgaste da imagem do político perante a opinião pública nos dias atuais. Beleza. Dorival, vamos à sua pergunta, né? Lembra que eu falei sobre a gente entender, quando a Ana fala do planejamento assim, e aí é matriz SWOT mesmo, assim, bem administração, né? Minha força, minhas fraquezas, as ameaças e as oportunidades. Quando a gente traça a gente tem isso muito claro, a gente consegue fazer um balanço entre essa fraqueza, esse desgaste que aconteceu, com a minha força. Em alguma medida é possível equilibrar essa balança, tá? Só que assim, quando a gente fala de desgaste de imagem, a imagem, e o tema até da live é isso, né? Como gerenciar crises de imagem na política, a imagem é a percepção que as pessoas têm. Quando isso está muito desgastado, é que a gente precisa, a Ana falou algo que eu gosto muito, que é corrigir a rota. Quando a gente fala de uma crise que é estruturante, com a gente fala assim, que vem se arrastando, com desgaste de imagem e tudo mais, é que eu preciso rever essa rota. Então, assim, não adianta eu continuar com a mesma postura, com os mesmos protocolos e tal, sabe? Assim, o time já está perdendo. Então, eu preciso mudar esse time aqui, eu preciso dar uma mexida para encontrar minha força novamente, para poder virar esse jogo. Quando a gente fala de crise, para crises que são mais estruturantes, a gente tem que ter a crise, ela expõe um modelo que está vencido. Esse modelo já se comprovou que ele não funciona mais. Eu preciso mudar o modelo em que eu atuo. Isso é importante para tentar superar essa crise. E aí eu preciso mudar os protocolos, a maneira como eu me coloco, como eu me importo. E muitas vezes a gente beira até mesmo a reinvenção. E aí, só cuidado nesse entendimento, que assim, eu não posso pegar alguém que já está lá, com uma imagem super desgastada, assim, e propriamente sacar uma solução da manga. Mas é assim, quando eu tenho uma crise, o que responde para essa crise, para essas sucessivas crises que eu tenho vivido? Qual é a resposta central? O que eu faço do ponto de vista de gestão? E aí não é só comunicação. Porque aí, voltando lá ao que eu falei lá atrás, as pessoas acham que eu vivi uma crise, que eu vou fazer uma nota oficial vai responder. Não, as pessoas querem ver a minha postura, o meu gesto. Agora, claro, a depender do nível de desgaste, e aí a gente tem que também fazer a leitura do cenário, que hoje as pessoas estão mais, tem gente que não gosta dessa palavra, mas as pessoas estão mais empoderadas, sim, mais participativas, mais atuantes. A gente também tem que entender esse cenário, e a depender do nível de desgaste, né, assim, se perdeu o elan também, né, assim, e a gente está falando aqui de questões pontuais. E aí, quando eu volto para o planejamento lá na frente, quando eu faço prevenção, e quanto menos crises eu sofro, mais ativo eu vou ter para poder rebater uma crise de verdade quando ela chegar. Carol, pensando em agora, a gente conseguiu conceituar o que era crise, conseguiu entender que existem alguns mecanismos pré-crise, passamos pela crise, estamos ali na fase final de avaliação dela. Por que a gente deve continuar colocando em prática mecanismos aí de comunicação estratégica e também avaliando possíveis novos riscos ali de crise pela frente? Por que continuar com o trabalho e não só usá-lo no momento que o bicho já pegou? Misael, uma das ferramentas do planejamento que ajudam nessa revisão constante
é a matriz SWOT, né? Ela te ajuda nisso, mas mais do que isso, é a equipe sempre estar revendo seus conceitos, seus protocolos e revendo e repassando as crises, porque quando a crise você coloca ela numa memória, né? Então, assim, vamos fazer um memorial dessa crise, fazer um relatório, assim, porque o que desencadeou, como a gente fez e que resultado teve no final. E aí, dentro disso aqui, o que a gente corrigiu a nossa rota? Dentro disso aqui, o que então nós conseguimos traçar novos protocolos, novos modus operandi, né? Assim, o manual mesmo que a Roberta, você fez a pergunta lá atrás para a Roberta sobre o manual de boas práticas da empresa, o treinamento constante da equipe. Então, está treinando sempre a sua equipe dentro das boas práticas, dentro da sua equipe, assim, chegou uma pessoa nova, você já sentou com ela, já conversou, comportamento na rede social, comportamento no trabalho, né? Porque, principalmente no mundo público, as pessoas acham que pode toda hora sair para o cafezinho no horário do trabalho, não, eu vou tirar 3 horas e meia de almoço. Enfim, são pequenos detalhes que parecem bobos e passam despercebidos, mas que podem trazer um holofote desnecessário. Então, dentro do planejamento, se o mandato ele for sistematizado, sempre estiver revendo seus protocolos e avaliando cada equipe, avaliando o trabalho interno, é possível prevenir muita coisa. A Robertinha fala bem que a crise mora nos detalhes. Trazendo aí também uma fala que a Roberta colocou aí para a gente ao longo da sua apresentação, chegou a dizer, Roberta, que a crise ela expõe um modelo vencido, né? Eu queria saber se quando você começou a estudar isso daí há 10 anos atrás, você imaginaria que teríamos um ano como 2020, repleto aí de possíveis modelos vencidos, tão aparente como a gente está identificando hoje, né? A pandemia acho que deixou isso muito claro em vários segmentos, então eu queria provocar nesse sentido. Você imaginava que teria um ano assim em algum momento? Quem imaginava? Quem imaginava? Isso. Quais modelos vencidos aí você destacaria para a gente nesse rol tão grande de possibilidades? A minha dissertação de mestrado é quando a gente fala isso mesmo até, né? Exatamente isso que eu usei, né? A crise, ela expõe um modelo que está vencido, assim, um modelo que já se esgotou. E aí, quando a gente traz para a pandemia... A gente pode falar na política, por exemplo, quando a gente... Porque eu também tenho algum tempo, né? Aqui, né, nessa estrada com a Ana, de política, e a gente pode citar, assim, um exemplo tão simples. Lembra que lá atrás era comum enviar cartas? Né, que tinha uma cota para envio de cartas e tudo mais. Daí você foi passando tempo, e isso mostrou ali um modelo vencido. Eu estou falando assim que a gente acompanhou também muito Câmara Legislativa aqui, tá, gente? No Distrito Federal também. E aí que a gente sai de um modelo e passa para o outro, porque as pessoas estão menos tolerantes com gastos, quanto mais você puder otimizar o trabalho e não ser dispendioso, melhor. Então, quer dizer, se você tem uma mudança de pensamento e de cultura, então isso se mostrou um modelo vencido. A pandemia, a gente pode falar assim, olha o plenário, né? O plenário do Congresso Nacional. E muita gente tem falado disso, né? Porque você tinha que parlamentar e vir muitas vezes, e hoje as sessões remotas têm até um quórum muitas vezes superior ali e que funciona. Enfim, a gente tem o próprio home office, né? Que a gente teve que se reinventar, essa live que a gente está fazendo aqui. Eu lembro quando surgiu a pandemia que a gente fez a primeira live, a gente falava disso. A nossa primeira live na comitê era equivalente a um auditório cheio. E ali, quando a gente tinha um auditório cheio, todo mundo que se deslocou da sua casa, que gastou o seu tempo, que de repente pagou um estacionamento, porque numa área mais central é difícil de acessar e tudo mais, e a gente conseguiu atingir as pessoas. Então, a gente também está revendo muitos... a própria pandemia acelerou os processos de tecnologia,
né? A própria... E aí tem um outro lado também, né? Que a ciência teve que se acelerar e aí também... E aí, por outro lado, pode acontecer uma crise que é encurtar processos demais, aí também, sobretudo na medicina e na ciência, pode ter algum efeito colateral, porque quando a gente fala de vacina, a gente tem uma linha ali para fazer a testagem, aí também a gente teve que encurtar esse prazo. Bom, o futuro dirá o que deu certo e o que não deu nesse caso específico desse momento que a gente está vivendo. Legal, Posso complementar? legal. Claro, Quero claro, pode complementar estar aqui mais uma, só tá mais uma falando, me presença. lembrou. Desculpa. Valdir Porto, lá de Unai, Minas Gerais. Valdir, muito obrigado pela presença. Vamos lá, Ana, complemente, por favor. Não, eu só queria complementar o seguinte, dentro disso que ela está falando, e relembrando a pergunta lá do Ogival, né, assim, que a gente está vivendo um momento muito atípico, a maior crise sanitária da nossa geração, a gente nunca viveu isso antes, ninguém nunca ia imaginar que isso ia acontecer, e, na verdade, quando a gente pensa assim, como o gestor público deve fazer, qual a atitude correta, gente, isso é tão difícil de prever, porque não existe uma bola de cristal para a gente perceber agora como será lido no futuro, sabe? A liberou ou não liberou, lockdown ou a liberação do comércio, porque as pessoas querem que o comércio seja liberado, por outro lado, tem gente morrendo. Isso aí a história dirá. E a gente vai ter que aprender com a história. A história dirá quem agiu correto e quem não agiu, independente agora dos anseios da população, porque todos estamos ansiosos, todos estamos trancados dentro de casa, cada um com a sua necessidade, suas limitações e seus problemas graves, né? Porque a pandemia desencadeou graves problemas, né? Desde, assim, a pessoas realmente doentes, com comorbidades e se adoecendo do coronavírus, como pessoas acumuladas dentro de casa, com privação de alimento, de o aluguel vencendo. Então, assim, são tantos os problemas que a pandemia expôs, né, que o nosso país já tinha muitas fragilidades, então a pandemia expôs, que a história que dirá qual foi o melhor caminho a ser tomado. E, nesse sentido, essas eleições de agora, de certa forma, vão refletir, e a de 2022, vai expor ainda mais isso. A gente vai perceber ao longo da história qual foi o resultado disso aqui. Isso é muito complexo, né? Assim, a gente entende também os anseios dos gestores públicos e de quem está à frente. E os próximos que virão estão com um desafio muito grande na mão, que eles vão ter que realmente ser muito disruptivos para ir de encontro a essa crise, né? Porque se eu não falo nem vencer essa crise, porque a previsão dos especialistas é que essa crise vai se arrastar por muito tempo, a crise financeira, né? Que o país se encontra em consequência da pandemia. Eu posso só puxar um fio que a Ana estava falando? Legal, legal. Quando a gente fala da... Claro. E ainda mais assim, uma crise tão sem precedentes como é o caso da pandemia, mas as crises, elas revelam as verdadeiras lideranças. Quando a gente está falando de política, e o contrário também é verdadeiro. Então, as pessoas estão procurando respostas, saídas, soluções. E quem não apresentar soluções neste momento amargará uma crise certamente. E aí, quando a Ana fala assim do período eleitoral, ou mesmo o gestor público que está à frente, né? Assim, tem que o líder age com responsabilidade. Ele não vê os ganhos próprios, que seja até mesmo o ganho político, enfim, que seja, mas lida para o bem coletivo, que é o bem coletivo, que é o bem maior. Então, não apresentar soluções agora pode gerar uma crise depois. Legal, Roberta, Carol, muito obrigado. Gente, estamos chegando aqui a 50 minutos já de debate, muito produtivo, é um conteúdo pesado para a gente avaliar, assistir novamente, anotar, pegar o bloquinho ali e realmente colocar em prática todo esse ensinamento. Passar aí para a Carol para as considerações finais, com algum outro ponto que ela queria trazer mais peso e explicar um pouco melhor para a gente, e também dizer aí para o pessoal que está nos assistindo onde é que encontra o trabalho de vocês, onde é que pode acompanhar aí, se
se interessou aí pelo dia a dia de vocês, onde é que eles podem encontrar a comitê, a Roberta e a Carol? Bom, eu só queria deixar aqui, Misael, muito claro que, assim, o planejamento é a melhor e mais eficiente ferramenta para você fazer uma comunicação que realmente chegue até o seu público, né? Com os seus diferentes públicos. Sem um planejamento, pode ser que a sua comunicação não chegue ou chegue truncada, né? Ela não atinge os objetivos. Então, para começar, seja no que diz respeito à comunicação de um projeto objetivo ou do mandato como um todo, ou um planejamento para a prevenção de crises, o planejamento é a ferramenta. E aí pode encontrar a gente no Instagram da Comitê Comunicação. Eu vou dar o meu Instagram e a Roberta depois dá o dela. O meu é anacarvalho.comitê. Então, a gente está sempre postando dicas, no que diz respeito a planejamento, assim, a gente veio de um desafio de dicas durante todo o mês de julho, então tem como maratonar no nosso Instagram da Comitê, tem ali uma dica por dia, amanhã vem a última, e nós estamos também à disposição, pode enviar perguntas para nós, lá no nosso direct, conversar com a gente, que a gente está sempre disponível para conversar. E obrigada, viu, Misael? Assim, a gente adora conversar sobre esses temas, então ficamos muito felizes com o convite. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Carol. Eu que agradeço o compartilhamento aí de tanta energia e conhecimento comigo, com a minha equipe e com o nosso público aqui. Roberta Teles, e aí? Ficou algum ponto que você acha que merecia maior atenção? E onde é que o pessoal pode te encontrar? Então, primeiramente, também agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final, né? Os mais resistentes, aí, os guerreiros, que acompanharam a gente até o fim. Agradecer o convite, Misael, que eu acho que você tem um olhar muito atento para isso. Acho que quando as pessoas ainda ignoram muito esse assunto, desde sempre eu vejo que o Misael dá a devida importância para a crise. E se a gente der a importância agora, quando a gente não está vivendo um momento de crise, certamente a gente vai estar mais preparado para quando essa crise chegar. E dizer assim que mais dia, menos dia ela chega, porque as crises elas são inevitáveis. A gente não existe risco zero, né, nesse trabalho que a gente atua. Então, em menor ou maior grau, ela chega em algum momento. É melhor estar preparado. Acho que eu diria isso. Então, um prazer enorme estar aqui desse assunto que a gente falaria aqui por horas. Eu, então, que sou professora, fico horas na sala de aula e vou embora. E deixar meu Instagram também, a Ana já falou, Comitê Comunicação no Instagram, e o meu Roberta Teles, com L só, tá meu nome aqui, __, _ 2 vezes no final. Segue a gente lá, a gente tem sempre dicas. A gente está gravando agora uma série de conteúdos para o YouTube, como você falou, conteúdo mais denso, mais pesado nesse sentido, com mais profundidade para poder ampliar a visão de todo mundo e contribuir com esse trabalho, porque certamente quem nos assiste, aí como a gente está falando de política da esfera pública, quanto menos crises a gente enfrentar, significa que o trabalho está dando mais êxito, enfim, está fluindo melhor, né? Então, acho que também essa é a nossa contribuição aí para o todo. Alguém colocou aqui, agradeço a legenda aí, @Comitê Comunicação. A gente se vê lá. Agradecer a Nayara, né? Agradecer a Nayara. Nayara, obrigada, seja muito gentil, que fez toda essa parte de produção. A gente agradece a equipe do Super Nerds aí do Misael. Misael, você está mudo. Olha aí, tá vendo? Roberta, Carol, muito obrigado pela presença, pela participação. Agradecer também a minha equipe, que foi fundamental para a gente construir essa marca, esse modelo de trabalho da Meta Política. Agradeço profundamente a cada um dos nossos colaboradores que tem fundamentado o nosso trabalho, tem dado muita substância para a gente continuar acreditando que é possível construir um Brasil melhor, com a participação mais assertiva da sociedade civil organizada e com uma interação muito mais nutrida com o poder público. Se você ficou com a gente aqui até o final, te agradeço também. Interagiu, compartilhou, curtiu, comentou e vem com a gente seguindo aí nas outras plataformas também. Te convido a conhecer o nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Twitter, todos eles, Meta Política BR, Bola Remo no final. Obrigado a você e até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchauzinho.